Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 2, a aula número 2 da disciplina de Pesquisa para o Ensino de Química. Na semana passada, a gente deu uma ideia geral, de como surgem, então, os grupos de pesquisa na área de ensino de ciências, os grupos de pesquisa na área de ensino de química, e tentou contextualizar a importância e a relevância que o desenvolvimento da pesquisa no ensino de química tem para contribuir com o ensino de química que acontece efetivamente lá na sala de aula da educação básica. Bom, a gente mencionou também, e vocês viram no finalzinho da aula, a quantidade de produção de pesquisas que tem aumentado nas últimas décadas em função do aumento também de programas de pós-graduação, de pesquisa e ensino de ciências, de programas de pós-graduação de mestrado e agora doutorado profissional, então para aquele professor que está na sala de aula, mas que não tem a intenção de fazer a pós-graduação e seguir a carreira acadêmica, mas continuar na educação básica, atuando para melhorar a qualidade do ensino. Então, em função do aumento desses programas de pós-graduação, a gente tem notado nos encontros de pesquisa o aumento do número de produção de conhecimento. Bom, se você hoje procurar na internet, você vai encontrar uma série de revistas que agora elas estão disponíveis em versão digital de acesso livre. Antigamente era um pouco mais difícil, algumas décadas atrás você encontrar. A maior parte desses periódicos ou dessas revistas, elas eram impressas, eram vendidas, então era mais difícil você conseguir acessar esse tipo de material. Então, fruto de todo esse movimento, se aumenta a quantidade de produção de conhecimento desenvolvido com as pesquisas. A ideia, então, é que ao longo das próximas semanas a gente vá passando por alguns elementos essenciais para se constituir e elaborar uma proposta de um projeto de pesquisa, de modo que até o fim do bimestre na disciplina vocês possam apresentar e como atividade entregar um projeto de pesquisa com o intuito de que algumas pessoas eventualmente vão seguir, com a conclusão do curso, vão seguir o caminho para a academia, vão tentar fazer uma pós-graduação, um mestrado na área de ensino de ciências, de educação científica, outras pessoas vão para a escola, vão fazer mestrado profissional, especialização, outros vão se ocupar mesmo só do trabalho na educação básica. Mas, de qualquer forma, todas essas possibilidades, elas poderiam ser potencializadas através do desenvolvimento de pesquisa. Então, mesmo aquele professor que está lá na escola básica, mas que não tem vínculo com a universidade, ele pode também resolver produzir conhecimento. Diferentemente daquelas observações que ele faz no cotidiano, vocês devem perceber esse tipo de iniciativa durante a sala de aula, o professor, quando vocês realizam estágio, fazer algumas observações do que ele percebe, mas são observações muito calcadas ainda em senso comum. Então, essas observações, se elas forem transformadas em pesquisa, essas percepções que ele tem, elas podem ser confirmadas ou não com o rigor de uma atividade científica. E é muito importante a gente também aumentar o número de participação de professores na produção dos artigos, dos relatos das experiências realizadas e nos eventos, como pesquisadores também. A maior parte dos trabalhos apresentados nos grandes eventos de pesquisa ou de ensino tem um vínculo muito forte com a própria universidade, porque a maior parte deles são oriundos de programas de pós-graduação ou como vocês, alunos que estão concluindo o curso, que desenvolvem suas pesquisas de iniciação científica. Mas é muito importante, a gente nota esse tipo de comportamento em outras sociedades, em outros países, que valorizam a profissão do professor, a participação de um professor de escola que desenvolve sua pesquisa, vai lá e publica o seu trabalho, até muitas vezes sem ter uma participação efetiva de um pesquisador da universidade. Então, esse professor também é muito bem recebido. Então, a ideia aqui é que vocês consigam, então, constituir o seu projeto. Para a gente ter uma ideia inicial sobre o que investigar, qual a temática, se há algum conteúdo, se há a proposta de alguma abordagem, de algum recurso que você vai utilizar para ensinar o conteúdo, você precisa conhecer o que já foi feito em relação a isso e qual que seria a sua efetiva contribuição. Então, a gente vai iniciar com um item muito importante para se iniciar uma pesquisa, que vai influenciar diretamente na qualidade dessa pesquisa, que é o item de revisão bibliográfica, ou seja, o momento de fazer uma revisão
uma revisão bibliográfica ou revisão de literatura, né? Depende da terminologia que a gente está usando. Então, em algumas definições que a gente vai encontrar, vai dizer que a revisão da literatura ou pesquisa ou levantamento bibliográfico ou pesquisa bibliográfica, ele vai ser, em geral, caracterizado como um levantamento exaustivo e de respectiva síntese da produção da área. Ou seja, vamos supor que você queira fazer, você está lá na sua escola, está tentando ensinar um determinado conteúdo, equilíbrio químico, e os seus alunos estão com alguma dificuldade e você, ao longo da sua experiência, já percebeu que eles possuem uma dificuldade. Então você quer propor uma outra maneira de ensinar esse conteúdo e para você perceber, ou para você ter, verificar se essa nova proposição, essa nova abordagem, a utilização desse novo recurso vai funcionar, a gente vai poder desenvolver isso através de uma pesquisa. Só que eu não sei se alguém já fez esse trabalho ou o que eu agregaria, o que eu traria de novo. Nesse caso, a revisão da literatura vai ser fundamental para você tomar essa decisão. Então você vai realizar a sua revisão da literatura e vai encontrar uma série de outros trabalhos, de outras pesquisas que já foram publicadas e divulgadas, de pessoas que investigaram a respeito de equilíbrio químico. E aí você consegue identificar o que já foi feito, o que não foi feito e se aquilo que você estava pensando em desenvolver se encaixa, né, em que momento. De repente alguém fez alguma coisa e você estava pensando em ir além disso. Então perceba que o potencial do seu trabalho é de complementar aquele trabalho anterior que já foi divulgado e já circulou aí entre os pares, ou também já chegou inclusive na escola com a proposição de novas abordagens. Então, nesse momento da revisão da literatura, a gente vai conseguir, na verdade, buscar quais são os referenciais teóricos, ou seja, quem são os pesquisadores, quem são aquelas pessoas que estão estudando a respeito daquela temática que você tem interesse. Bem como, ou seja, para entender quais são os fundamentos, quais são os modelos, quais são as teorias de ensino que essas pessoas estão usando para propor, para desenvolver aquela pesquisa dela. Bem como conhecer as outras pesquisas para ver quais foram os percursos metodológicos, ou seja, de que maneira essas pesquisas foram desenvolvidas. De repente, a maneira como que ele coletou dado que você está pensando agora em desenvolver não é a mesma daquele trabalho, então você está tentando produzir um novo conhecimento. O objetivo principal aqui da revisão é não pegar um monte de trabalho e citar uma lista, quem já fez, quem não fez, mas principalmente de ler e conhecer esses trabalhos para você perceber qual deles se alinha com o que você estava pensando. De repente o que você estava pensando alguém já fez, então não vale a pena você fazer, porque os resultados já são conhecidos. Independente do contexto, a gente vai ver outros tipos de pesquisa e, obviamente, que você vai poder criticar. Porque, de repente, aquilo foi feito em um contexto, uma situação de uma escola que não é sua, que não tem infraestrutura adequada. Então, como é que você faria em um contexto diferente para desenvolver esses trabalhos? Então, aqui tem, né, alguns elementos que a gente vai chamar de elementos básicos para considerada uma boa revisão bibliográfica. A revisão ela precisa ser crítica dos textos teóricos, ou seja, quais as teorias de ensino que estão fundamentando aquela prática, aquela utilização, aquela abordagem, a utilização daquele tipo de recurso. Ela também tem que ser crítica em relação às outras pesquisas, ou seja, de repente foi feito um trabalho que foi desenvolvido com uma turma de 5 alunos, mas na sala de aula média normal hoje você tem uma média de 35, 40 alunos, quando não mais do que isso. Então será que aquele trabalho que está dizendo que aqueles alunos aprenderam muito bem, todo aquele conteúdo com 5 funcionaria com 40 e tudo mais? Ou mais alunos? Então, isso é muito importante. E, obviamente, que você pode também dialogar com outros trabalhos que já fizeram esses levantamentos, né? Para iniciar, então, a sua pesquisa. Algumas considerações que é muito importante a gente levar na hora que a gente vai fazer, então, esse levantamento e começar a sistematizar essas informações, esses conhecimentos. A ideia aqui é você iniciar por grandes ideias, ou seja, ideias mais amplas, para ir aglomerando as informações e depois vai para a especificidade. Então você pode começar a fazer uma revisão a respeito da importância do ensino da química analítica, para depois você ir no ponto específico do ensino de equilíbrio químico,
para você não chegar muito diretamente no ponto e perder um pouco da complexidade ou na qual se encontra aquela temática ou aquele assunto que você tem interesse em desenvolver. E obviamente que você vai organizando, quando você vai organizando esse texto através das ideias e não aquela lista de um monte de nome, dizendo quem já pesquisou sobre isso foi fulano, ciclano, e não sei quando, o texto não flui. Então dessa maneira a gente consegue captar, quando ele está organizado por ideias, por grandes ideias, qual é a essência, ou seja, qual é a natureza da importância daquele trabalho. E aí fica muito mais fácil para esse leitor. Bom, como é que eu começo a fazer isso? Então eu vou precisar fazer um levantamento da literatura. O que está disponível, né, acerca daquela temática. Eu preciso definir qual palavra-chave eu vou fazer a busca, qual o período histórico. Então, não posso fazer um levantamento ou uma revisão da literatura do ensino de química utilizando o computador desde 1900 até 2000. Primeiro, um período muito grande. Segundo, que um grande espaço temporal não se existia computador, não se existia internet, não existia esse tipo de dispositivo. Então, provavelmente não vai ter nenhuma produção nesse período, né? Então, eu preciso fazer recortes. Se o meu recorte for, por exemplo, de uma década, eu consigo aprofundar e ter mais levantamento, eu consigo aprofundar na análise desse tipo de material. Se eu fizer um levantamento de um espaço temporal muito extenso, eu vou acabar fazendo análises um pouco mais superficiais, né, e não consigo aprofundar em função do volume e da quantidade de material que eu tenho que analisar. E, obviamente, que eu não vou colocar tudo que já tem produzido a respeito daquela temática. Então, se eu vou falar do ensino de eletroquímica, tem muita coisa já produzida, mas o que especificamente do ensino de eletroquímica eu quero entender? Obviamente, né, nesse material que você vai levantar, nas publicações, né, no que está disponível online ou impresso e tudo mais, você vai encontrar alguns trabalhos que são marcos ou são conhecidos como denominados, né, na verdade, como clássicos, porque isso é uma atribuição, né, dos pares que fazem isso. Ou seja, você vai encontrar alguns desses trabalhos que eles são conhecidos como marcos e eles vão ser essenciais nesse levantamento. Então, se você vê uma série de pesquisas, você vai ver que alguns trabalhos, quase que todos esses outros trabalhos citam aquela referência. Então, por quê? Por causa do peso da influência que aquele trabalho tem. Mas também é importante não só ficar preso ou citar essa referência porque todo mundo cita, não é verdade? Senão outros trabalhos nunca vão ser conhecidos. Então, a escolha dessas referências é muito importante. Uma ferramenta que pode ajudar bastante a gente é o WebQualis da CAPES. É um sistema, então, né, uma plataforma que fica disponível a cada 4 anos, isso é alimentado, com quais são os periódicos reconhecidos e classificados com extratos de mais importância ou de menor importância, em função de uma série de questões, de corpo editorial, de fator de impacto, de repercussão, de cobertura, né, de reputação da própria revista. Então, a CAPES, essa agência de fomento, né, ela vai fazer essa classificação e vai fazer esse extrato. Então, consultar ali pode te ajudar. Mas lembre que aqueles periódicos que estão classificados ali não são os melhores periódicos. A gente tem uma série de outros periódicos, de outras revistas e outros jornais que não estão classificados. Ou porque não tem qualidade, mas fundamentalmente porque não tem produção ou não tem publicação de artigos de pesquisadores brasileiros. Então ela só vai classificar revistas nas quais pesquisadores brasileiros publicaram artigos lá. Então isso também precisa ser levado em consideração. Buscar outras revistas que são tão bem reconhecidas, né, na academia, com boa reputação, mas que não tem nenhum brasileiro que publicou. Não quer dizer que aquela revista seja ruim. E levar em consideração algumas outras características do próprio periódico, corpo editorial, da onde é, se ela é vinculada a programa, se ela é endógena ou não, né? Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração, que é muito importante hoje, que é muito fácil levantar uma série de materiais, que é a questão da internet. Se você for num buscador desse, colocar a palavra-chave, vai aparecer uma série de materiais, de blogs, de sites e de outros ambientes que você pode obter informações. A questão é verificar a credibilidade dessa fonte de informação.
porque qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa na internet. Então, verificar se isso está vinculado a uma instituição de pesquisa, está vinculado a alguma instituição de ensino, se é uma revista, quem são, né, o corpo de avaliadores, o corpo editorial da revista, qual é o foco dela, né, qual é a política de critério de publicação dessa revista, não só em relação às revistas, mas também aos livros. Porque hoje também, provavelmente, vocês devem receber aí, quando você começa a apresentar seu trabalho em eventos, editoras ou editores, né, meio freelance, enviando propostas de você pegar aquele trabalho que você apresentou num congresso, às vezes é um resumo de uma página, ele copia o título do resumo e fala, se você gostaria de publicar na forma de um livro esse seu trabalho, então a partir, né, de um resumo de uma página para publicar um livro desse, não é uma coisa tão trivial assim. Então a gente hoje tem também um mercado editorial muito agressivo e muitas editoras que a gente pode até às vezes questionar. Na verdade, você poderia escrever um livro, editorar ele, deixar disponível para acesso livre na internet. As pessoas vão consultar, vão usar, vão citar. E assim, qual é o controle disso? Alguém verificou o conteúdo, a validade daquelas informações, se aquilo é verdade ou não? Então tem que tomar muita atenção em relação às suas fontes de informação. E em relação a essa revisão, você pode usar referências, obviamente, mais antigas, mas é muito importante referências atuais. Senão você vai fazer um levantamento sobre o ensino de um determinado conteúdo e todas as suas referências são da década de 80. Então, de 80 até agora, não se produziu nenhum conhecimento novo, não tem nenhuma informação nova a respeito disso. Então, mesclar um pouco clássicos, marcos de referências sobre aquela temática, mas também informações relevantes que a gente pode ter. E para poder concluir, ou seja, bom, fez a revisão, fez o levantamento bibliográfico sobre aquela temática, para que isso vai me ajudar? Bom, isso vai te ajudar para você introduzir o seu tema na parte introdutória do seu projeto, né? Para justificar e criar o contexto do porquê a relevância de se estudar isso, vai ajudar você contextualizar a sua pesquisa, ou seja, muito trabalho já foi feito, os problemas continuam, as avaliações dos resultados dos estudantes brasileiros ou daquela escola ou daquela turma são muito incipientes em relação ao que se esperaria, por isso é importante você conseguir criar essa justificativa do porquê você vai fazer essa investigação. E, obviamente, que depois, no decorrer do desenvolvimento da sua pesquisa, quando você coletar os seus dados, você precisa pegar esses dados aí e analisá-los, né? Então, na análise, transformar os dados em resultado, nessa análise, você precisa dialogar com as outras produções o conhecimento que já está estabelecido. Então, nesse movimento que você vai perceber se aqueles resultados seus estão adequados, se você está produzindo alguma informação nova, se você encontrou algum fenômeno que não foi previsto ou não foi identificado ou verificado em nenhum desses outros trabalhos, ou se o que você fez é muito parecido com uma outra situação. Então, com isso, como você fez o seu levantamento, sua revisão da literatura, você tem esse conhecimento, que você tem tudo isso já sistematizado e organizado, buscando a referência. Então, você encontra um resultado de acordo com aquele trabalho que fulano fez no ano tal, naquele contexto, naquela situação. Então, você consegue fazer isso e dar subsídio. Isso vai garantir um rigor, né, na metodologia do trabalho de pesquisa científica que você está fazendo, bem diferente daquilo que eu falei no início, quando você está só na sala de aula e observa alguma tendência, mas não tem uma clareza do porquê aquilo está acontecendo. Então, e por último, né, obviamente que essa revisão da literatura vai ajudar você a avaliar a validade, né, desse conhecimento que você produziu, se é uma informação nova, se você identificou alguma coisa muito parecida com o que um trabalho anterior já havia identificado. Então, a sugestão que a partir de agora vocês pensem em alguma temática, algum conteúdo que você gostaria de investigar, às vezes em função da sua experiência como aluno, às vezes em função da sua experiência agora como estagiário ou como professor, que algumas pessoas já estão lecionando mesmo em sala de aula, e pensar se a partir dessa temática, pensar em como é que você faria, ou quais critérios você assumiria para realizar a sua revisão bibliográfica, a sua revisão da literatura, para ver o que já foi feito e o que você poderia trazer de contribuição para a área de ensino de Química a partir da sua revisão. Então, dê uma olhada no material que está disponível para você complementar o que foi apresentado e discutido aqui na aula
e a gente continua a discussão com outros momentos e outras etapas para desenvolver um projeto de pesquisa na próxima semana.